Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rivelino. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, né? Devido a esse contexto todo. Eu vou passar aqui um conteúdo e eu vou tentar aqui explicar para vocês de uma forma um pouco didática, para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Bom dia, né? Então, nosso conteúdo de hoje é formação de palavras. Formação de palavras. Hoje, nesse contexto que nós estamos vivenciando, temos algumas palavras que no nosso contexto vêm à tona, tipo o coronavírus, né? Também é muito presente nos nossos dias outras palavras, tipo life, delivery, né? Delivery, até a pronúncia é um pouco complicada. Mas vejam bem, isso tem a ver com o nosso conteúdo que nós iremos trabalhar. Lembrando que esse conteúdo vocês podem acompanhar pelo livro didático. O nosso conteúdo, como vocês podem observar, é formação de palavras. Pois bem, então eu falei do coronavírus, falei da palavra life e falei também de outra palavra, delivery, nesse contexto de pandemia e isolamento que nós estamos passando, né? Pois bem, então eu vou fazer uma breve explanação sobre essa parte da morfologia que trata especificamente como as palavras se formam. Então vamos lá, né? Formação de palavras. Eu peguei aqui um slide para nós fazermos uma apreciação de como essas palavras elas se formam, né? Afinal, as palavras elas são vivas, eu posso até dizer assim, né? Algumas palavras nascem, outras morrem, né? Porque a nossa língua ela é viva. Então vamos lá, formação de palavra. Acompanhe. Uma grande parte das palavras da nossa língua forma-se a partir de outras já existentes. É o que damos o nome de palavras primitivas. Uma grande parte de palavras da nossa língua forma-se a partir de outras já existentes, né? O nome que damos a isso são palavras primitivas. Palavras primitivas são aquelas palavras que veio primeiro. Então, é fácil de internalizar. Primitiva, primeiro, né? Então são palavras que vieram primeiro. Então, a formação das palavras faz-se a partir de dois processos. Então, isso é importantíssimo, pessoal. Dois processos na nossa língua, né? Nossa língua, dá origem a outras palavras, né? Então, nós iremos fazer, nós estamos fazendo essa explanação. Logo depois eu vou passar uma atividade, né, para a gente internalizar e entender como se dá esse processo. Então, basicamente são dois processos, derivação e composição. Voltando um pouquinho a palavras primitivas para vocês entenderem, né? O que são palavras primitivas? Como eu falei anteriormente, palavras que não se formam a partir de outras, que podem dar origem a novas palavras. Então, para vocês entenderem aquela questão que eu coloquei primeiro, palavras que vieram primeiro, né? Por exemplo, água, flor, cão e casa. Vamos lá. Para formar novas palavras, acrescentamos determinados elementos, conjunto de letras que designam-os por afixos, né? Então, olha só, nós temos, vamos chamar assim, aquela palavra primeiro, dentro daquela palavra primeiro eu tenho um radical, dentro desse radical eu vou colocar outros elementos que eu vou dar o nome de afixos. Dentro desses afixos nós temos, eles são divididos em pré-fixos e sufixos. Ora, pré, o que vem primeiro,
antes daquela parte, né, que carrega o sentido, que eu vou chamar de radical. Prefixo e logo que vem depois, que eu vou chamar de sufixo. Então, recapitulando, nosso processo de formação de palavras, de derivação, nós temos o prefixo e o sufixo. Esses dois elementos nós chamamos de afixo, que se junta a outro elemento da palavra que eu vou chamá-lo de radical. Então, esses afixos, prefixos, acrescentam-se antes da palavra primitiva. Por exemplo, eu tenho uma palavra leal, né? Então, antes dessa palavra leal, né? Leal, eu vou colocar o des. Então, prefixo, leal e a palavra primitiva, né? Então, antes dessa palavra primitiva, antes dela eu coloquei um prefixo, né? Sufixos. Se o prefixo eu coloco antes da palavra, o sufixo eu vou colocar depois da palavra primitiva. Então, pegando aquela palavra lá, o substantivo leal, né? Perdão, o adjetivo leal. Então, eu vou colocar, depois daquela palavra leal, eu vou colocar um sufixo. Que sufixo é esse? Dade, né? Dade. Então, lealdade. Então, formou outra palavra, né? Então, palavra, através do sufixo que eu acrescentei a leal, formei a palavra lealdade, né? Então, há palavras que contêm um prefixo e um sufixo. Então, pessoal, recapitulando um pouquinho, né? Então, aquelas palavras que formam com a partir do prefixo, eu vou chamar de derivação prefixal. Desleal. Aquelas palavras que se formam a partir da outra palavra que eu acrescento depois, o afixo, eu vou chamar de derivação sufixal. Né? Então, a gente tem que compreender dessa forma. Então, temos dois processos aí, né, de derivação, que deriva de uma palavra primitiva. Temos o processo de derivação pré-fixal, que eu acrescento antes da palavra, e o outro processo de derivação sufixal que eu coloco após a palavra. Então, aí eu tenho uma palavra deslealdade. E agora, gente, olha, se eu compreender o processo de formação derivacional por prefixal, sendo prefixal e sufixal, então, quando eu junto as duas, eu vou ter outro processo. Eu juntei as duas. Então, eu tenho derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, é outro processo que advém da junção dos dois processos anteriores. Bom? Vamos lá. Então, explicando, né, o que eu já comentei, a derivação, palavras derivadas, formam-se a partir de palavras primitivas, as quais se acrescentou um prefixo, palavra. Então, aqui é um tipo, nesse slide, nós vimos um tipo de revisão do que eu já acabei de falar. Então, palavras derivadas. Eu vou ter aí um prefixo. Então, como é que vai se chamar? Derivação, palavra derivada por prefixação. Se eu coloco um sufixo, então como é que vai ser dada essa nomenclatura? Palavra derivada por sufixação, né? Então, é só uma parte bem didática. E o que eu acabei de falar antes, né? Quando eu junto em uma mesma palavra, dentro desse processo, é um prefixo e um sufixo, eu vou ter os dois processos simultaneamente. E aí eu tenho um processo de derivação por prefixação e sufixação. Exemplos, né? Infeliz. Então eu tenho o prefixo in, juntei a outra palavra, né? Aí formou-se outra palavra, né? Palavra infeliz. Qual o nome do processo? Palavra derivada por prefixação. Então, a palavra primitiva, feliz. Quando eu juntei, o prefixo formou a palavra infeliz. O nome do processo, palavra derivada por prefixação. Vamos agilizar um pouquinho mais, né? Felizmente, palavra primitiva, feliz, já vimos.
Acrescentei agora o sufixo felizmente. Nome do processo, palavra derivada por sufixação. Vamos seguir um pouquinho para não ficar muito grande o vídeo, né? Então, quando eu junto os dois, peguei a mesma palavra, né? Infelizmente, os dois processos, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Palavra derivada por prefixação e sufixação, né? A formação das palavras faz-se a partir de dois processos, que eu já falei, né? Aqui é só uma revisão. Já falei para vocês, derivação e composição. Vamos lá, né? Nós falamos muito aí do processo de derivação, né? Onde nós tínhamos uma palavra primitiva e a essa palavra eu acrescentava um afixo. Agora, é outro processo, né? Então, o processo de composição. Então, vamos lá, né? Então, palavras compostas formam-se pela junção de duas ou mais palavras. Como é que dá o nome desses processos? Justaposição e aglutinação, né? Então, recapitulando um pouco, antes eu tinha um processo de derivação a partir da palavra. Agora não, né? Forma-se pela junção de duas ou mais palavras. Então, isso é importante. Vamos lá. Então, palavras compostas por justa posição. Justa posição, a nomenclatura ela já é um indicativo do nosso entendimento. Juntar, unir, né? Resulta da união de duas ou mais palavras, mantendo cada uma delas a sua acentuação e a ortografia. Pode não existir um hífen entre elas, né? Então veja, pessoal, não há perda, né? Só umas palavras, né? Maldizer e saca-rolhas, né? Na atividade de vocês tem esses processos do livro didático. Palavras compostas por aglutinação. Resulta da união de duas ou mais palavras num só, verificando-se geralmente algumas alterações ortográficas e mantendo o acento tônico da última. As palavras podem perder uma ou mais sílabas. Olha, pessoal, no outro processo não há perda, né? Não há perda. Mas olha, há palavras compostas por aglutinação. Há perda, por exemplo, água, dente, né? Aguardente, cachaça. Então, a composição inicial delas, ela advém de que palavra? Da água ardente, por isso que a cachaça é quente, né? Mas há perda, né? Olha, observem a perda. Tanto ortográfica como pode ser a perda visual, pode ser a perda tônica, né? Então, perna alta, perna mais alta, ok? A partir desses processos de formação, derivação e composição, forma-se a família das palavras. De palavras, já que todas respeitam o mesmo radical, isto é, derivam da mesma palavra primitiva. Repare, né? Flor, floricultura, florista, floreira, couve-flor e flor bela. Então é só para explicar o processo de derivação, né? Que ela se forma a partir de um radical, né? O radical está apresentado em flor, ok? Pronto, pessoal. Então essa daqui foi a nossa vídeo, na verdade não foi nenhuma videoaula, né? Então eu agradeço a participação de vocês aí. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Pode entrar em contato pelo e-mail, no meu celular, tá bom? Uma boa tarde, bons estudos, né? E fiquem em casa, ok? Bom dia.